Este livro divide os princípios do Transurfing de Vadim Zeland em 78 pedaços pequenos. Transurfing é uma ferramenta poderosa para criar sua própria realidade. Ao aplicar esses princípios básicos, você ganhará o poder de mudar seu destino. Antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Bom proveito e boa leitura. Certa vez, num passado distante, ou talvez no futuro, o universo se esqueceu de si mesmo. Ninguém sabe por quê. É simplesmente da natureza dos universos que de tempos em tempos, eles se esqueçam de si mesmos. Ela provavelmente cochilou e não conseguia se lembrar do sonho quando acordou. O que existia antes do sonho dela? O sonho anterior, talvez. Talvez o universo fosse o sonho. De uma forma ou de outra, o sonho que não conseguia lembrar de si mesmo se transformou em nada. Poderia ter sido de outra forma. Agora, uma história para você entender a verdade. Quem sou eu? O nada se perguntou. Você é um espelho. 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 O reflexo respondeu em um zilhão de pontos de luz. Quem é você? O espelho perguntou. Eu sou o reflexo em você. De onde você veio? Eu nasci da sua pergunta. Mas eu não posso te ver. Eu nem consigo me ver. Como posso ser um espelho? Eu não sou nada. Exatamente. Respondeu a reflexão. O vazio é, em essência, o espelho mais primordial e infinitamente multidimensional de todos, porque no vazio nada reflete nada. Como eu sou. Você não se parece com nada. Sou grande ou pequeno? Sim. O que você quer dizer com sim? Vocês são ambos. Você é como você se imagina. Você é infinitamente grande e infinitamente pequeno ao mesmo tempo, porque um infinito e um ponto são a mesma coisa. Que estranho. Então, onde estou? No momento, você está no espaço das variantes, respondeu a reflexão. Variantes de quê? Variantes de qualquer coisa. O espaço também apareceu como resultado da sua pergunta. Tudo o que você pensa passa a existir, pois você é um espelho infinitamente multidimensional. Para todas as suas perguntas existe um número infinito de respostas. Por que eu existo? Para ser. O que posso fazer? Qualquer coisa. O mundo foi criado no diálogo entre o espelho, que chamamos de Deus, e o reflexo. Bem-vindo, querido mestre. Estou escrevendo esta mensagem porque você está lendo estas linhas, o que significa que pretende se tornar o governante de seu próprio mundo e destino. Nos tempos antigos, todos eram mestres na medida em que sabiam que existem dois lados da realidade, um físico e outro metafísico. Os mestres viram e compreenderam a natureza do mundo dos espelhos. Eles sabiam como criar sua própria realidade com o poder do pensamento. As coisas não permaneceram assim por muito tempo. Com o tempo, a atenção dos mestres ficou presa na realidade material. Eles deixaram de ser capazes de ver e desaprenderam seu poder. No entanto, seu conhecimento não foi perdido. Do fundo do tempo, sobreviveu por milênios até os dias atuais. Os feiticeiros da antiguidade, os portadores do conhecimento, foram capazes de controlar a realidade pelo poder do pensamento, porque a realidade é criada principalmente como um reflexo da consciência no espelho do mundo. Aqueles cuja consciência está limitada a uma visão de mundo material têm de se contentar com a adoração de deuses inventados e com o recurso aos serviços de astrólogos e adivinhos. Se você não quer se contentar com um futuro substituto, no qual uma cartomante afirma que pode dar uma espiada, se pretende dominar seu destino de acordo com sua própria vontade, certamente terá sucesso. O Transurfing, conhecimento universal de como moldar a realidade, foi projetado para ajudá-lo. Não há mágica no Transurfing. A magia, como tal, não existe. Na verdade, é apenas conhecimento dos princípios do mundo do espelho. O conhecimento em si é bastante autoexplicativo. Na verdade, é tão simples e comum que não poderia ser considerado mágico por nenhum esforço de imaginação. E ainda assim, a lâmpada de Aladim parecia apenas um pedaço de lata velha e o Santo Graal não era feito de ouro. Tudo o que é verdadeiramente grande é incompreensivelmente simples e não precisa ser exibido ou escondido. Em contraste,
As coisas superficiais e sem valor real tendem a ser mascaradas sob um véu de magnificência e mistério. Quando a magia é despojada de seus atributos de conto de fadas e incorporada na vida cotidiana, ela deixa de pertencer ao reino do místico e do inexplicável. Perde sua mística fascinante porque está no meio da vida cotidiana. A beleza da transformação é que a vida cotidiana não parece mais monótona e comum. Ela se transforma em uma nova realidade que pode ser moldada desde que você siga certas regras. Este livro descreve o conjunto de princípios básicos essenciais para criar sua própria realidade. Os princípios do Transurfing se enquadram em duas categorias básicas relacionadas a pensamento e ações. Quando estas categorias se refletem no espelho duplo do nosso mundo, dão origem aos seus opostos. Assim, em ambos os lados do espelho duplo estão a razão, lógica, e a alma, coração, ação, intenção interna, e passividade, intenção externa. A motivação, os pensamentos e as ações do sujeito refletido devem estar em equilíbrio com esses quatro elementos. Razão e ação relacionam-se com o mundo físico. Alma e passividade relacionam-se com o mundo metafísico, que é uma realidade não menos objetiva que sua contraparte material. Se você levar em conta apenas uma faceta do mundo dual, nunca conseguirá moldar sua própria realidade. É por isso que os materialistas se ocupam em superar obstáculos que basicamente eles próprios criaram e os idealistas flutuam num mundo de nuvens e sonhos. Nenhum dos dois pode moldar com sucesso a sua realidade. Mas você pode aprender como fazer isso. Mesmo que você não esteja familiarizado com os princípios do Transurfing, você pode concluir este curso prático para criar sua própria realidade em 78 dias. Todas as manhãs, leia um princípio e sua interpretação e tente implementá-lo durante o resto do dia. No dia seguinte, passe para o próximo princípio, lembrando-se de praticar os princípios que você abordou anteriormente. Continue assim até ter assimilado todos os princípios consecutivamente. É claro que este é um processo relativamente extenso, mas é a forma mais eficaz de assimilar os princípios. Criar sua própria realidade se resume principalmente à prática. Ao aplicar os princípios, ouça a sua intuição e confie na sua intuição. Boa sorte! A realidade, sob uma aparência desconhecida. Desde tempos imemoriais, as pessoas compreenderam que o mundo se comporta de maneira dual. Por um lado, tudo o que acontece no nível material é mais ou menos claro e pode ser explicado do ponto de vista das leis da ciência natural. Por outro lado, quando encontramos fenômenos originados nos planos sutis, estas leis não são mais aplicáveis. Porque nunca foi possível unir diferentes manifestações da realidade num único sistema de conhecimento. Estranhamente, é como se o mundo brincasse de esconde-esconde conosco, não querendo revelar a sua verdadeira essência. Assim que os cientistas descobrem uma nova lei para explicar um fenômeno, outra parece contradizê-lo. Esta busca pela verdade é tão ilusória quanto uma sombra e durará para sempre. O interessante é que o mundo não esconde apenas a sua verdadeira face. Ele assume voluntariamente qualquer aparência que atribuímos a ele. Isto é claramente evidente em todos os ramos da ciência. Por exemplo, se imaginarmos que um microcosmo consiste em partículas, então não faltarão experiências para apoiar esta suposição. Se você assumir que o microcosmo não é uma partícula, mas uma onda eletromagnética, o mundo não se oporá e se manifestará prontamente em conformidade. Você poderia perguntar ao mundo se ele consiste de matéria sólida com o mesmo sucesso. Responderia sim. Ou talvez consista em energia. Mais uma vez, responderá afirmativamente. Como sabemos, as micropartículas no vácuo são constantemente criadas e aniquiladas à medida que a energia é transformada em matéria, e vice-versa. Seria inútil perguntar ao mundo o que veio primeiro, a matéria ou a consciência. Mudaria a sua máscara com a mesma astúcia, revelando-nos qualquer lado do mundo que desejávamos ver. Representantes de vários ensinamentos discutem entre si, cada um tentando provar um ponto de vista oposto, mas a realidade sempre emitirá um veredicto imparcial porque, em essência, eles estão bem. O mundo concorda conosco e se esquiva ao mesmo tempo. Em outras palavras,
funciona como um espelho. Reflete literalmente todas as nossas noções de realidade, sejam elas quais forem. Então, onde isso nos deixa? Se o mundo sempre concorda com o que pensamos sobre ele, ao mesmo tempo que evita constantemente uma resposta direta, não serão em vão todas as nossas tentativas de explicar a natureza da realidade. O fato é que tudo é muito mais simples que isso. Não faz sentido procurar uma verdade absoluta nas manifestações individuais de uma realidade multifacetada. Só temos que aceitar o fato de que a realidade como espelho tem dois aspectos. Um aspecto físico, que você pode tocar, e um aspecto metafísico, que está além dos limites da percepção e ainda assim não é menos objetivo por natureza. Atualmente, a ciência trata do lado da vida que se reflete no espelho, enquanto o esoterismo tenta olhar a vida fora do espelho. Todo o debate se resume basicamente a uma diferença de foco. Então, o que exatamente está do outro lado do espelho? O Transurfing, como qualquer ensinamento esotérico, oferece uma das muitas respostas possíveis para esta questão. Do outro lado do vidro espelhado está o espaço de variantes, uma estrutura de informação que armazena os scripts para todos os eventos possíveis. O número de variantes é infinito, tão infinito quanto o número de posições possíveis de um único ponto, numa grade. O espaço de variantes é um registro de tudo o que já existiu e de tudo o que existirá. Isto também significa que o acesso ao espaço das variantes oferece a oportunidade de clarividência. O único revés é que, como o número de variantes é infinito, podem-se ver eventos que não serão realizados na realidade física. É por isso que os clarividentes muitas vezes cometem erros nas suas previsões. No espaço de variantes, você pode ver coisas que nunca aconteceram, bem como coisas que nunca acontecerão de fato. Nesse sentido, você pode ficar tranquilo. Ninguém pode realmente conhecer o seu futuro, porque ninguém pode determinar qual versão potencial dele será finalmente representada no plano material. Da mesma forma, não há garantia de que o que você vê em um sonho seja o setor real do espaço variante que será incorporado na realidade. Esta é uma notícia maravilhosa. Se o futuro não estiver predeterminado, há sempre motivos para esperar o melhor resultado possível. A tarefa do Transurfing não é olhar com pesar para o passado ou mesmo olhar com apreensão para um amanhã que ainda está por vir, mas mudar intencionalmente a sua própria realidade. Pode parecer difícil de acreditar. Onde está o espaço de variantes? Como isso pode ser possível? Do ponto de vista da nossa percepção tridimensional do mundo, as variantes do espaço estão em toda parte, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Pode estar além do universo visível ou pode estar na sua xícara de café. Uma coisa é certa: não está na terceira dimensão. Paradoxalmente, visitamos o espaço das variantes todas as noites. Nossos sonhos não são ilusões no sentido usual da palavra. As pessoas atribuem levianamente seus sonhos ao reino da fantasia, sem suspeitar que eles refletem eventos reais, que podem ter ocorrido no passado ou ainda podem ocorrer no futuro. Sabemos que às vezes as pessoas veem imagens em sonhos que não parecem ter origem neste mundo. Ou pelo menos, é bastante claro que o sonhador não pode ter visto o conteúdo do seu sonho na vida real. Se um sonho é a maneira que nosso cérebro tem de imitar a realidade, de onde vêm todas essas imagens e narrativas extraordinárias? Se atribuirmos aproximadamente todos os aspectos conscientes da psique humana à mente, e todos os seus aspectos subconscientes à alma, então poderíamos dizer que um sonho é o voo da alma através do espaço variante. A mente não imagina sonhos, ele realmente os vê. A alma tem acesso direto ao campo de informação, onde todos os roteiros e cenários são permanentemente armazenados como quadros de uma película de filme. O fenômeno do tempo só se manifesta quando o filme está em movimento. A mente atua como observadora e geradora de ideias. A memória também está diretamente relacionada ao espaço de variantes. Já foi comprovado que o cérebro não é fisicamente capaz de armazenar todas as informações que uma pessoa acumula durante a vida. Então, como o cérebro se lembra das coisas? O cérebro não armazena a informação em si. Ele armazena algo semelhante a um endereço onde os dados são mantidos no espaço de variantes.
A razão pela qual as pessoas não se lembram das suas vidas passadas é que quando o corpo físico morre, esses endereços são perdidos. Sob certas condições, entretanto, os arquivos de endereços podem ser restaurados. A mente não é capaz de criar nada fundamentalmente novo. Simplesmente constrói uma nova versão de uma casa a partir de blocos de construção antigos. O material para qualquer descoberta científica ou obra-prima de arte vem do variantes do espaço e é recebido pela mente através do coração. A clarividência e o conhecimento intuitivo vêm do mesmo lugar. Uma descoberta na ciência, escreveu Einstein, não é realizada de forma lógica. Só assume forma lógica posteriormente, no decorrer da exposição. Uma descoberta, mesmo a menor, é sempre um insight. A solução vem de fora, tão inesperadamente como se alguém a tivesse sussurrado ao seu ouvido. O conceito de espaço de variantes não deve ser confundido com o conhecido conceito de campo de informação comum, através do qual os dados podem ser transferidos de um objeto para outro. O espaço de variantes é uma matriz estacionária, uma estrutura que determina tudo o que pode potencialmente acontecer em nosso mundo. Quando aceitamos a existência simultânea de dois aspectos da realidade, o físico e o metafísico, então a nossa imagem do mundo torna-se muito mais clara. Quando esses dois aspectos da realidade entram em contato na superfície do espelho, surgem fenômenos que geralmente são atribuídos aos mistérios paranormais ou inexplicáveis. O dualismo de ondas corpusculares, no qual um objeto microscópico é percebido como uma onda ou como uma partícula, é um exemplo vívido dessas duas realidades entrando em contato uma com a outra. Porém, o exemplo mais incrível desse fenômeno são os seres humanos, criaturas vivas, que combinam simultaneamente o material e o espiritual. De certa forma, vivemos na superfície de um espelho duplo gigante, de um lado do qual está o nosso universo material, e do outro se estende o infinito negro do espaço variante. Encontrando-nos nesta posição única, seria, no mínimo, míope limitar-nos a viver dentro dos limites da visão de mundo convencional, fazendo uso de apenas um aspecto da realidade, o aspecto físico. Dadas as condições certas, a energia do pensamento humano é capaz de materializar qualquer setor do espaço variante, no estado de ser referido no contexto do transurfing como a unidade do coração e da mente. Nasce um poder mágico insondável, o poder da intenção externa. Tudo o que é habitualmente atribuído à magia está ligado à intenção exterior. Este é o poder que os antigos magos usaram para erguer as pirâmides egípcias e criar outros milagres. A intenção é referida como externa porque existe externamente ao ser humano individual, e como resultado, está além do controle da mente. Dito isto, as pessoas são capazes de obter acesso a ele em certos estados de consciência. Qualquer pessoa que subordina a sua vontade a esta força poderosa torna-se capaz de coisas incríveis. No entanto, no mundo contemporâneo, a maioria das pessoas perdeu há muito tempo as habilidades aperfeiçoadas pelos habitantes de civilizações antigas como a Atlântida. Fragmentos de conhecimento antigo foram preservados até os dias de hoje, na forma de ensinamentos e práticas esotéricas dispersas, mas é muito difícil aplicar este tipo de conhecimento na vida cotidiana. Apesar da complexidade da sua realização prática, o segredo para dominar a intenção exterior é bastante simples. A resposta ao enigma está no fenômeno conhecido como sonho lúcido. Num estado de sonho normal, os acontecimentos desenvolvem-se independentemente da vontade da mente. Até que o sonhador tome consciência do fato de que está sonhando, ele não será capaz de controlar o que acontece. O sonhador está totalmente sob o poder dos sonhos não lúcidos, nos quais o sonho simplesmente acontece com ele. No momento em que o sonhador toma consciência de que tudo não passa de um sonho, eles descobrem que têm habilidades incríveis. O impossível é possível num sonho lúcido. Você pode controlar os acontecimentos do sonho pelo poder da intenção e fazer coisas incríveis, como voar. A capacidade de controlar o sonho é adquirida no momento em que a pessoa se torna consciente de si mesma no mundo dos sonhos em comparação com a realidade física. Nesta fase de consciência, o sonhador tem a sua realidade física como ponto de referência ao qual pode regressar no momento em que acorda. A realidade física, por sua vez,
É como um sonho não lúcido quando acordado. O sonhador está sob o poder das circunstâncias e a vida simplesmente acontece. Eles não se lembram de suas vidas passadas, portanto, não têm nenhum ponto de referência em relação ao qual poderiam ascender ao próximo nível de consciência. No entanto, nem tudo está perdido. Existe um método alternativo no Transurfing, que você pode usar para fazer com que a intenção externa funcione. As pessoas são capazes de criar a sua própria realidade, mas isso significa seguir certas regras. A mente humana comum tenta influenciar a reflexão no espelho, mas não tem sucesso. É a própria imagem que deve ser mudada, e a imagem é criada pelo foco e pela natureza dos pensamentos de uma pessoa. O desejo por si só não é suficiente para transformar o que você deseja em realidade. A imagem ou forma pensamento de um lado do espelho deve coincidir com certos parâmetros do setor correspondente do espaço de variantes, localizado do outro lado do espelho. Mas isso não é tudo. É preciso saber se comunicar com o espelho. O que é preciso dizer é muito estranho e complexo. Imagine este cenário incomum. Você está diante de um espelho, mas não há nada no reflexo, apenas vazio. A imagem começa a aparecer gradativamente, mas só depois de algum tempo, como em uma fotografia que está sendo revelada. Em algum momento, você começa a sorrir, mas o espelho ainda reflete a antiga expressão séria em seu rosto. É exatamente assim que funciona o espelho do espaço de variantes, só que o fator de atraso é incomparavelmente maior. Portanto, as mudanças que ocorrem não podem ser percebidas com clareza. A realização material é inerte, mas se certas condições forem cumpridas, um novo reflexo aparecerá, o que significa que um sonho pode se tornar realidade. Sua forma pensamento age como um objeto físico existente que está diante de um espelho. O seu reflexo, que não tem substância material, é imaginário, metafísico e ao mesmo tempo tão real quanto a própria forma. Diferentemente do cenário com espelho comum, no Transurfing o mundo material é o reflexo. As imagens nele contidas, que são servidas pela intenção e pelos pensamentos de Deus, assim como de todos os seres vivos, são suas manifestações. O espaço de variantes é uma espécie de matriz, um modelo para cortar e costurar, e também um formato para o desfile de moda, o movimento de toda a matéria. Ele armazena informações sobre o que deveria acontecer no mundo material e como. Cada variação possível da realidade potencial representa um setor diferente do espaço de variantes, que contém roteiros e cenários para a trajetória e forma da matéria em movimento. Por outras palavras, o setor determina em cada caso individual o que deve acontecer e como deve ser. Portanto, o espelho divide o mundo em duas metades, a real e a imaginária. Tudo o que adquire forma material reside na metade real e se desenvolve de acordo com as leis da ciência natural. A ciência e a percepção comum do mundo lidam apenas com o que acontece na realidade. Por realidade, é geralmente aceito significar tudo o que pode ser observado e influenciado diretamente. Quando rejeitamos o lado metafísico da realidade e apenas levamos em conta o mundo material, as atividades de todos os seres vivos, incluindo o homem, são reduzidas a movimentos primitivos dentro dos limites da intenção interna. A intenção interna nos ajuda a atingir nossos objetivos influenciando diretamente o mundo que nos rodeia. Para conseguir algo, temos que dar alguns passos. Empurramos, acotovelamos nosso caminho e geralmente realizamos um tipo específico de trabalho. A realidade material responde instantaneamente à ação direta, o que cria a ilusão de que os resultados só podem ser alcançados por influência direta. Contudo, no contexto do mundo material, o leque de objetivos que são realisticamente alcançáveis através desta abordagem é bastante reduzido. Aqui, só podemos contar com o que já está disponível para nós. Tudo se resume a recursos materiais, que em regra nunca são suficientes e que são severamente limitados. Neste mundo, tudo está imbuído do espírito de rivalidade. Existem muitas pessoas querendo alcançar a mesma coisa. É claro que, dentro dos limites da intenção interna, não há realmente o suficiente. Então, onde podemos encontrar as condições e circunstâncias necessárias para atingir os nossos objetivos?
A resposta é apenas no espaço de variantes. Do outro lado do espelho, tudo existe em abundância e não há competição. Nenhum dos produtos está em estoque. Mas a beleza disso é que você pode escolher qualquer coisa como se estivesse em um catálogo e fazer o pedido do que deseja. Mais cedo ou mais tarde, seu pedido será entregue e você nem precisará pagar. Você apenas precisa cumprir certas condições simples e pronto. Parece um conto de fadas. De jeito nenhum. É mais do que realista. A energia do pensamento nunca desaparece sem deixar vestígios. É capaz de materializar qualquer setor do espaço variante cujas características correspondam à qualidade das ondas de pensamento emitidas. Parece-nos apenas que tudo no mundo é resultado da interação entre objetos materiais. Igualmente importante aqui é o papel desempenhado pelos processos que ocorrem nos planos sutis, quando variantes virtuais da realidade potencial são incorporadas na realidade física. As relações causais envolvidas em processos sutis nem sempre podem ser percebidas. Ainda assim, juntas constituem a melhor metade da realidade. A incorporação física dos setores dentro do espaço variante ocorre, como regra, independentemente da vontade individual, uma vez que as pessoas raramente usam a energia do pensamento de uma forma proposital, para não falar dos seres menos desenvolvidos intelectualmente. Uma pessoa que está firmemente enraizada nas realidades da vida é como um comprador, que vagueia pelas prateleiras vazias de uma loja que se estende para alcançar produtos que já estão marcados como vendidos. Restam apenas produtos de baixa qualidade e mesmo esses são caros. Em vez de apenas olhar o catálogo e fazer um pedido, eles correm em busca aleatória de coisas, esperando em longas filas, lutando desesperadamente para se espremer no meio da multidão e se envolvendo em conflitos com os lojistas e outros clientes. Como resultado, eles não conseguem o que desejam e acabam com mais problemas do que começaram. Enquanto isso, essa realidade sombria germina na consciência dessa pessoa e aos poucos acaba se materializando em realidade. Todos os seres vivos criam a camada do seu mundo pessoal com as suas ações, por um lado, e os seus pensamentos, por outro. Todas estas camadas individuais organizam-se umas sobre as outras, à medida que cada ser vivo contribui para a criação de uma realidade mais ampla. Cada camada é composta por um conjunto específico de condições e circunstâncias que produzem o estilo de vida de uma pessoa. As condições individuais de vida de cada pessoa são diferentes. Podem ser favoráveis ou desfavoráveis, confortáveis ou severos, convidativos ou agressivos. Naturalmente, o ambiente em que uma pessoa nasce tem algum significado. No entanto, a forma como a vida de uma pessoa se desenvolve dependerá, em grande parte, da relação dessa pessoa consigo mesma e com o seu ambiente. A atitude de uma pessoa perante a vida é em grande parte determinada pelas mudanças subsequentes no estilo de vida, o setor, os roteiros e os cenários que mais correspondem ao foco e à qualidade dos pensamentos de uma pessoa são aqueles que acabarão por se manifestar na realidade material. Dois fatores desempenham um papel no processo de criação de uma camada individual: a intenção interna de um lado do espelho e a intenção externa do outro. As pessoas podem influenciar objetos no mundo material através da ação. Com seus pensamentos, eles trazem para a realidade física coisas que ainda não existem. Quando uma pessoa está convencida de que tudo de melhor deste mundo já está esgotado, suas prateleiras permanecerão vazias. Quando pensam que comprar um item de alta qualidade significará ficar em uma fila enorme e depois se desfazer de uma grande soma de dinheiro, então é exatamente isso que vai acontecer. Se as expectativas de uma pessoa forem pessimistas e cheias de dúvidas, então sem dúvida serão justificadas. Se uma pessoa espera encontrar um ambiente hostil, suas dúvidas se tornarão realidade. No entanto, tudo o que uma pessoa tem de fazer é abraçar o pensamento inocente de que o mundo guardou o melhor para ela. Por alguma razão, isso também funciona. É assim que as pessoas moldam a camada do seu mundo pessoal com o poder do pensamento. Na maioria das vezes, porém, as pessoas não entendem como tudo funciona. As pessoas tentam fazer tudo exatamente como eu quero, aplicando o princípio básico de para onde quer que eu vá. É para onde o destino vai. E onde quer que eu coloque o pé no acelerador, é aí que a caminhada faz um avanço. No entanto, por alguma razão,
O mundo não quer ceder a este princípio. Além disso, quando uma pessoa se volta numa direção, a vida a leva para outra completamente diferente. Isso faz você pensar. Dado que a realidade se comporta de uma forma tão estranha, talvez devêssemos adotar uma abordagem diferente. E se a vida funcionar de acordo com leis completamente diferentes? Mesmo assim, as pessoas não querem parar e olhar em volta. Por isso continuam a avançar com firmeza. O resultado deste tipo de criatividade é que você acaba com uma camada mundial, na qual nada é como eu quero que seja. Na verdade, muita coisa acontece simplesmente como eu não queria. Como a realidade é estranha, temperamental e inacomodável. Muitas vezes temos a sensação de que o mundo está fazendo isso por despeito. O problema parece ser atraído até nós por alguma força magnética inexplicável. Nossos medos são realizados e nossas piores expectativas justificadas. Somos persistentemente seguidos pelas mesmas coisas às quais somos adversos e por isso tentamos evitar. Por quê? A teoria do transurfing explica por que muitas vezes acontece que você consegue o que não queria, especialmente se você não queria desesperadamente. Existe algo que você odeia ou teme de todo o coração. A intenção externa lhe dará isso em abundância. A energia dos pensamentos, que nascem da unidade do coração e da mente, transforma o potencial em realidade. Por outras palavras, o setor no espaço de variantes que corresponde à qualidade das nossas ondas de pensamento pode ser materializado, se os sentimentos do coração forem um com os pensamentos da mente. Esta não é a única razão pela qual as nossas piores expectativas se concretizam. Uma vida sem problemas é na verdade a norma. Tudo na vida deve se desenvolver suavemente se você seguir o fluxo de variantes e não perturbar o equilíbrio. A natureza não gosta de desperdiçar energia e não deseja criar intrigas. Circunstâncias e eventos infelizes ocorrem como resultado de excesso de potencial, o que introduz um elemento de distorção no ambiente energético. Relacionamentos de dependência apenas agravam o problema. O excesso de potencial surge quando alguma qualidade ou outra é atribuída a uma importância excessiva e inflacionada. As relações de dependência são criadas quando as pessoas começam a comparar-se, a compartimentar e a estabelecer condições como: se você faz isso, então acontece isso. O excesso de potencial não é necessariamente um problema, desde que a avaliação distorcida exista apenas em relação a si mesma. Assim que a avaliação artificialmente elevada de um objeto é colocada em relação comparativa com outro, surge a polarização que cria um vento de forças de equilíbrio. As forças de equilíbrio tentam neutralizar a polarização. Na maioria dos casos, o seu impacto centra-se na pessoa que a cria. Estes são exemplos de potencial incondicional. Eu te amo. Eu me amo. Te odeio. Eu não gosto de mim. Eu sou bom. Você é mau. Esses julgamentos são autossuficientes. Eles não se baseiam em comparação ou contradição. Aqui estão alguns exemplos de potenciais construídos em relacionamentos de dependência. Eu te amo desde que você me ame. Eu me amo porque sou melhor que todos vocês. Você é ruim porque eu sou melhor que você. Eu sou do bem, porque você é do mal. Não gosto de mim porque sou pior que qualquer outra pessoa. Você me dá repulsa porque você não é como eu. Há uma enorme diferença entre o primeiro grupo e o segundo. Os julgamentos de valor baseados na comparação criam polarização. As forças de equilíbrio tentam neutralizar a heterogeneidade pela colisão de opostos. É exatamente o mesmo que acontece quando os polos opostos de um ímã se atraem. É por isso que os problemas se insinuam em nossas vidas de forma tão intrusiva, como se fossem de propósito. Por exemplo, indivíduos aparentemente incompatíveis unem-se como um casal, como se estivessem tentando punir um ao outro. Em qualquer equipe, sempre haverá aquela pessoa que você acha particularmente irritante. A lei de Murphy, ou o que chamaríamos de lei de Sod, é o mesmo princípio. A polarização distorce o ambiente energético e gera vórtices de forças de equilíbrio. Como resultado, a realidade é mal refletida, como se fosse um espelho distorcido. As pessoas parecem não compreender que o problema surgiu por causa de algo que perturba o equilíbrio,
e por isso decidem lutar contra o mundo exterior, em vez de eliminar a fonte da polarização. Tudo o que é preciso é cumprir a regra básica do Transurfing. Dar-se permissão para ser você mesmo e permitir que os outros sejam diferentes. Você tem que deixar o mundo ir completamente, onde ele quiser. Afrouxe seu aperto. Quanto mais você insiste em seus próprios desejos e reivindicações, mais forte será o ímã que atrai o oposto. É isso que acontece, literalmente. Você agarra o mundo pela garganta e ele revida, tentando se libertar. Não adianta pressionar e exigir. Isso só agrava ainda mais a situação. Em vez disso, a regra do Transurfing exige que você mude conscientemente sua atitude em relação à situação. O fato de a lei de Soda existir é um pouco estranho. Você não acha? Por que o mundo deveria se comportar de maneira tão mal intencionada? Ou tudo se resume a especulação e preconceito? Não há como fugir disso, a tendência existe. Felizmente, o modelo Transurfing não só revela a razão deste padrão, como também explica como pode ser evitado. A regra do Transurfing funciona perfeitamente, e qualquer pessoa que siga esta regra ficará livre de experimentar os tipos de problemas que parecem aparecer em nossas vidas sem qualquer motivo específico. Tudo o que você precisa fazer é afrouxar o controle, parar de agarrar a vida pela garganta, e você descobrirá que ela instantaneamente se torna amigável e disposta. Aqueles que não deixam ir continuarão como um ímã, atraindo o oposto. A lei da má sorte não é a única coisa. No momento em que os opostos se encontram, a sua oposição esforça-se por se intensificar ainda mais. A conhecida lei da unidade e do conflito dos opostos, cujo título é autoexplicativo, é agora um conhecimento básico dos manuais, tal como o Volga deságua no Mar Cáspio e o Mississippi no Golfo do México. Mas não é tão simples. Pergunte a si mesmo: por que essa lei deveria existir? A razão para a união omnipresente dos opostos é clara. Ao fazê-los colidir, as forças de equilíbrio restauram o equilíbrio. Então, por que os elementos opostos estão em constante estado de conflito? Você pensaria que seria o oposto. Eles se chocam, se neutralizam e se acalmam. Mas não. Os opostos vão se provocando até terem a oportunidade de brigar. A menos que o agressor seja arrastado, a luta durará para sempre. Não faltam exemplos. Você sabe que a vida às vezes te irrita um pouco. Cada um experimenta isso à sua maneira, em graus variados. Basicamente, a essência é esta. Se neste momento há algo que é capaz de te desequilibrar, parecerá que vai te irritar. Isto é o que acontece. Se você estiver ansioso, preocupado ou deprimido com alguma coisa, seus nervos ficarão tensos, mesmo que só um pouco. Então, como se estivesse diretamente conectado, um palhaço aparece e começa a pular e tagarelar, deixando você ainda mais nervoso. Você fica ainda mais irritado e o palhaço pula ainda mais freneticamente. Existem muitas maneiras de aumentar sua tensão. Por exemplo, você está com pressa e com medo de se atrasar. O palhaço bate palmas, esfrega as mãos e grita: "Vamos!" A partir deste momento, tudo começa a ir contra você. As pessoas bloqueiam seu caminho. Eles caminham com decoro, mas você ainda não consegue ultrapassá-los. Você corre para passar por uma porta, mas há literalmente uma fila formada pelas pessoas mais preguiçosas do mundo, que mal colocam um pé na frente do outro. Os carros na estrada estão fazendo a mesma coisa. É como se todos tivessem concordado, de antemão, em atrapalhar você. É claro que algumas coisas podem ser atribuídas à percepção. Quando você está com pressa, o resto do mundo parece desacelerar, mas os verdadeiros sinais reveladores são quando o elevador quebra, o ônibus está atrasado e há um engarrafamento. Em tudo isto há alguma tendência objetiva, mal intencionada. Poderia citar outros exemplos. Se você está preocupado com alguma coisa e tenso, as pessoas ao seu redor sempre farão exatamente o que o irrita e parecem saber fazer isso agora, quando você mais gostaria de ficar sozinho. As crianças começam a se comportar mal, embora antes estivessem bem. Alguém sentado ao seu lado começa a mastigar e engolir alto. Várias pessoas ficam sob seus pés e pressionam você com seus problemas. A interferência se insinua importunamente por toda parte. Se você esperar com impaciência,
esperará muito tempo. Se houver alguém que você particularmente não queira ver, eles aparecerão e assim por diante. Quanto mais irritado você fica, mais a pressão externa se intensifica. Quanto mais tenso você estiver, mais pessoas chegarão até você. O interessante é que eles não estão fazendo isso deliberadamente. Nunca lhes ocorreria que pudessem estar incomodando alguém. Então, por que esse comportamento? Existem todos os tipos de áreas cinzentas na psicologia do subconsciente. Por mais estranho que possa parecer, na maioria dos casos as pessoas são movidas por motivos inconscientes. O que é ainda mais interessante é que a força motriz que molda os nossos motivos inconscientes tem origem no mundo externo e não na psique humana. Essa força vem de pêndulos, entidades de informação energética invisíveis, mas muito reais, criadas pela energia do pensamento. Falamos muito sobre pêndulos no primeiro livro, sobre transurfing. Os pêndulos sempre podem ser encontrados em locais onde possam sobreviver com energia de conflito. Não é que esses seres sejam capazes de tramar alguma coisa ou de realizar uma intenção consciente. Os pêndulos são como sanguessugas. Eles sentem a polarização como falta de homogeneidade ou aglomeração no campo de energia e se alimentam sugando. E isso não é o pior. O que é tão horrível é que, em vez de apenas absorverem a energia do conflito, de alguma forma levam as pessoas a comportarem-se de tal forma que distribuem ainda mais do mesmo tipo de energia. Eles fazem todo o possível para garantir que a fonte de energia transborde. Os pêndulos puxam as pessoas com fios invisíveis como se fossem marionetes e elas obedecem. Ainda não está claro como exatamente os pêndulos influenciam os motivos das pessoas, mas eles são extremamente bons nisso. Os pêndulos não podem acessar a consciência clara, mas não precisam, o subconsciente é suficiente. De uma forma ou de outra, todos estão parcialmente adormecidos na vida desperta. Muitas vezes fazemos as coisas de forma descontraída, no piloto automático, sem ter consciência disso, sem dizer a nós mesmos neste momento estou acordado e tenho consciência do que estou fazendo, por que estou fazendo e como. Nosso nível de consciência ativa é particularmente baixo quando estamos em casa ou quando nos encontramos no meio de uma multidão. Num ambiente doméstico, a necessidade de maior autocontrole é relativamente pequena e por isso ficamos relaxados, quase desmaiando. No mundo externo, dentro de um círculo próximo de amigos, nossa consciência está mais alerta e trabalhando no autocontrole. Em grandes multidões, as ações de uma pessoa são espontâneas, mas também apresentam forte correlação com os impulsos gerais do coletivo. Para ilustrar como funciona um pêndulo, tomemos o exemplo simples de um transeunte que você segue e depois ultrapassa. Assim como você pretende dar um passo para o lado para passar, o pedestre dá um passo espontâneo para o lado conforme se estivesse bloqueando deliberadamente seu caminho. Você tenta ultrapassá-los do outro lado, mas o pedestre automaticamente vira naquela direção. O que faz com que o transeunte mude de direção? Eles não podem ver você. E por que deveriam se importar com o fato de você querer passar? Talvez o pedestre sinta alguém se aproximando por trás e instintivamente impeça seu rival de passar e avançar. Esta explicação pareceria viável, mas, ainda assim, não é isso. Na natureza, se pensarmos em termos de instinto, a rivalidade sempre se expressa em situações em que ambas as partes se enfrentam. O que faz o pedestre desviar para um lado é o pêndulo. As pessoas simplesmente andam, sem pensar onde estão colocando os pés ou como manter uma linha perfeitamente reta. Nesse sentido, as pessoas estão dormindo, de vez em quando. A linha dos seus passos desvia-se espontaneamente para um lado ou para outro. A motivação, a escolha de seguir em uma direção ou outra tem origem no subconsciente, que naquele momento não está sendo controlado pela mente, ou seja, está aberto ao pêndulo. Aí você chega e tenta ultrapassar o pedestre que está à sua frente. Essencialmente, este é um conflito, embora muito escasso. O objetivo do pêndulo é aumentar a energia do conflito e por isso incita o pedestre a dar um passo involuntário para o lado, para bloquear seu caminho agravando ainda mais a situação. Você não pode dizer que o pêndulo está agindo deliberadamente porque não é capaz de ter intenção consciente. As forças de equilíbrio agem de forma igualmente
inconsciente. Devo sublinhar que estamos a falar de certos processos cujo mecanismo preciso ainda não é claro e não do comportamento racional dos seres conscientes. Estamos simplesmente a observar tendências e padrões individuais no mundo da informação energética. Não adianta analisar que tipo de pêndulo está funcionando nesse tipo de situação, de onde ele vem, como consegue fazer o que faz e o que realmente está acontecendo no nível energético. Nunca chegaríamos ao fundo disso. Apenas uma conclusão principal nos interessa aqui. Quando as forças em equilíbrio fazem os opostos colidirem, os pêndulos fazem tudo para inflamar a energia do conflito crescente. Essa é a lei do pêndulo. As intermináveis batalhas de pêndulo, sejam elas discussões internas ou conflitos armados, decorrem todas de acordo com esta lei. Quando surge a oposição, os acontecimentos irão sempre evoluir para intensificar o conflito, e isso inclui tentativas temporárias e fingidas de reconciliação. Quando a lei do pêndulo está em jogo, o bom senso não tem peso algum. É por isso que muitas vezes o bom senso parece não ter influência nas ações dos indivíduos ou dos estados. Em situações de conflito, os motivos de uma pessoa ficam sob o poder do pêndulo. É por isso que quando você olha para trás e vê como se comportou no passado, muitas vezes você se pega pensando como tudo foi estranho e se perguntando o que diabos aconteceu com o seu bom senso. Você se pergunta: o que poderia ter me possuído para fazer tal coisa? A resposta é que às vezes saímos do subconsciente sem estarmos plenamente conscientes do que estamos fazendo. Só mais tarde, quando a nossa consciência estiver livre de influências externas, é que os acontecimentos poderão ser avaliados de forma mais objetiva. Pessoas que eram próximas começam a discutir e depois se separam porque pensam que são incompatíveis, apesar de terem compartilhado muitos momentos felizes quando tudo era maravilhoso entre eles. De repente, uma pessoa muda e o seu comportamento torna-se hostil. Eles não são mais como costumavam ser, mesmo em tempos relativamente recentes. Parece familiar, certo? Na realidade, não se trata de um parceiro ou de outro ter mudado. A razão pela qual uma pessoa se comporta de uma maneira que seu parceiro considera totalmente inaceitável é porque o pêndulo a está forçando a se comportar dessa maneira. O pêndulo controla as motivações subconscientes das pessoas que se encontram em confronto. O controle foi projetado para aumentar a energia do conflito. Geralmente, as pessoas não têm consciência do que as leva a partir para a ofensiva. Uma pessoa pode se comportar de forma totalmente ilógica ou anormal. Este efeito é bastante evidente em crimes inexplicavelmente brutais. Mais tarde, quando estão sentados no banco dos réus, o infrator recorda horrorizado o crime e se pergunta: o que diabos deu em mim? Eles também não estão mentindo. Muitas vezes o crime é uma surpresa completa para o perpetrador, que se lembra do que fez como se fosse um terrível pesadelo. O sono é particularmente profundo quando a atenção de uma pessoa cai numa armadilha. Em certas comunidades, como no exército, num clube ou numa seita, é criado um ambiente que suporta um certo tipo de pensamento e estereótipos comportamentais. Isso faz a pessoa dormir, o que torna seu subconsciente suscetível à influência zumbificante do pêndulo. Então acontecem certas coisas que pareceriam totalmente incompreensíveis para qualquer observador objetivo. Por que as pessoas matam outras tão cruelmente? Simplesmente porque adoram deuses diferentes. Eles não estão atrapalhando ninguém. As pessoas sofrem privações de guerra e morrem às dezenas, centenas, milhares e milhões. Onde está o seu instinto de preservação? Lutar por riqueza e terra é compreensível. Mas como explicar matar por causa da fé? A ideia de paz está no coração de todos, e, no entanto, as guerras continuam. A ideia de um Deus único é bastante clara. As noções de bondade, justiça, igualdade, pode durar para sempre, são as mesmas. Todos entendem, mas o bom senso parece não funcionar e o mal triunfa. De onde vem o mal? O pêndulo é a fonte universal do mal. Numa situação de confronto envolvendo qualquer coisa ou alguém, não é preciso observar por muito tempo antes que se torne óbvio que os acontecimentos estão caminhando para um aumento da energia conflitante. Se a batalha cessar,
Não será por muito tempo e apenas para que mais tarde possa irromper novamente com forças renovadas. É claro que os pêndulos vêm em todos os tipos de disfarces, mas todos são destrutivos em graus variados. Alguns são relativamente inofensivos. O objetivo do pêndulo transurfing, por exemplo, é fazer com que o maior número possível de pessoas pense sobre o que realmente está acontecendo. Não se trata de nos libertarmos completamente dos pêndulos. Dificilmente isso seria possível. O principal é não se deixar ser uma marionete, ter consciência de suas ações e usar essas estruturas em seu benefício. Então, como podemos nos libertar de sua influência? Acordar e ter consciência de como um pêndulo está tentando te manipular e entender o que realmente está acontecendo já é metade da batalha. O poder da influência do pêndulo é inversamente proporcional à consciência. O pêndulo só tem poder sobre você enquanto você adormece, na vida desperta. Mais importante ainda, não se envolva em batalhas destrutivas com pêndulos, a menos que isso lhe seja útil de alguma forma. Se você estiver no meio de uma multidão, você precisa descer do palco da ação para a sala de audiências, olhe ao seu redor e acorde. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo aqui? Estou plenamente consciente do que está acontecendo. Por que estou aqui? O momento do despertar do sono na vida desperta deve ser absolutamente claro, como a frase usada acima. Neste momento estou desperto e totalmente consciente do que estou fazendo, e por que e como estou fazendo. Se você mantiver esse nível de consciência, tudo ficará bem. Do contrário, em qualquer conflito, mesmo o menor, você será o fantoche. As coisas ficam muito mais difíceis quando algo está incomodando você. Nesse caso, o palhaço continuará pulando até que seus nervos fiquem à flor da pele. Isso geralmente significa que o pêndulo chamou sua atenção em uma armadilha. Para se libertar do pêndulo, você precisa ficar indiferente, embora isso possa ser difícil de fazer. Por exemplo, a música dos vizinhos está te deixando louco. Sua tarefa é desenganchar-se do pêndulo a todo custo. É quase impossível forçar-se a não reagir. Não faz sentido tentar suprimir suas emoções. Em vez disso, volte sua atenção para outra coisa. Tente ouvir a sua própria música, não muito alto, mas apenas alto o suficiente para abafar a música dos vizinhos. Pense em outras maneiras de se distrair. Se você conseguir ocupar seus pensamentos com outra coisa, os vizinhos irão gradualmente suavizar. O mesmo princípio também se aplica a outras situações. Se o palhaço está dançando, sua atenção foi apanhada em algum tipo de armadilha. Você foi pego no jogo do pêndulo cujo objetivo é aumentar a energia do conflito. Para se libertar da armadilha, você tem que mudar sua atenção. De um modo geral, as coisas não são tão ruins. Nada acontecerá para irritá-lo enquanto você não estiver dormindo na vida desperta. Você pode pensar que tudo isso parece ridículo. Não é fácil se acostumar com a ideia de que certas entidades podem controlar você. Aceitar ou não esse conhecimento é uma questão de escolha pessoal. Você não precisa acreditar. Basta observar e tirar suas próprias conclusões. Este é um breve resumo do conceito de transurfing. Se, no processo de trabalhar com os princípios do transurfing, você se deparar com algo que não entende, você sempre pode consultar o material de origem, o livro em 5 volumes, Transurfing Reality.